Bom dia, professora Zuleika, professora Alessandra. Vamos dar início aqui à nossa aula sobre Demirval Saviani. Vou falar um pouco sobre um pouco histórico dele, né, sobre o seu nascimento, né. Eu vou ler um pouco, a gente fez um resumo aqui, né, do livro, da vida dele, e vou ler um pouco sobre Demirval Saviani. Ele nasceu dia 25 de 12 de 1943. Nasceu em Santo Antônio de Posse, município de Mogi Mirim, estado de São Paulo. Tá? O Demirval Saviani, ele viveu em um período de mudança no nosso país, né? Acompanhou a transformação na história da educação e também a transformação sociais brasileira. É importante esse marco, né? Ele tem uma visão progressista sobre educação. Ele é formador da teoria histórico-crítica, né? Essa teoria tem como objetivo principal a transmissão do conhecimento significativo que contribui para a formação do indivíduo crítico e a emancipação, assegurando a inclusão social do educando. Aí vamos falar um pouco sobre o livro dele. Vamos correr um pouco, porque 5 minutos é muito pouco, né? Sobre o livro Escola e Democracia. Ele colocou aqui 4 capítulos, né? Vamos falar os capítulos. E não vamos explicar muito capítulos, porque realmente o tempo é muito pouco. Ele colocou o primeiro, a teoria da educação. O segundo, a curvatura da vara. O terceiro que eu achei mais interessante, para além da teoria da curvatura da vara. Né? E o último, as 11 teses sobre educação e política. Vamos ao primeiro, a teoria da educação. Primeiro, educação, meio de equiparação social e extinção da marginalidade. Eu elenquei aqui 3 tópicos, mas vou falar apenas um, porque, como eu disse, não dá tempo de falar todos. Ele fala o primeiro, educação é para corrigir desvios. Interessante. Segundo tópico, né? Meio de discriminação social, um fator para marginalização. Ele fala assim no tópico que nós resumimos. A educação é para reproduzir e manter a sociedade dominante. Agora vamos falar um pouquinho sobre as pedagogias. Primeiro, a clássica, né, ou a tradicional, né, que eu classifiquei aqui como o professor era o senhor do conhecimento, o aluno deveria repetir e aprender aquilo que o professor passava para ele. E depois, a marginalidade se daria pela diferença entre os homens. A outra pedagogia que ele escreveu foi o seguinte, a pedagogia nova, também acho que é muito interessante. O professor era um facilitador para o aluno, que se movia conforme o seu interesse, né? De fato, realmente a sociedade não investiu muito na pedagogia nova porque realmente dá muito gasto para o governo e para a sociedade. Então, a pedagogia nova foi praticamente descartada. E o terceiro que ele escreve é a tecnicista, né? Aí eu consegui classificar 3 aqui. Seria baseado na racionalidade, eficiência e produtividade. O segundo, desculpa. O professor era o repassador de conhecimento. E o terceiro, não era preciso entender, bastava apenas saber fazer. Ou seja, o aluno ele não tinha aquele conhecimento sobre a causa. Ele bastava fazer e ponto final, né? Na pedagogia tecnicista. Vou falar um pouco também sobre as pedagogias não críticas. Eu classifiquei um aqui também. Ele fala assim, o educando tem a função de corrigir, mas não consegue êxito. Depois outro tópico que ele fala, pedagogia crítica reprodutiva. Eu classifiquei em 2 tópicos. Marginalidade é um problema social, né? E educação é uma ferramenta de equidade social. Esse caso aqui é o tópico que eu consegui ver sobre a teoria da educação. O segundo tópico do livro ele fala curvatura da vara, que é interessante. Ele vai coincidir aqui com uma pedagogia nova, né? Ele fala assim sobre a curvatura da vara, vou ler um pouco. Se uma vara curva para o lado, não basta simplesmente colocá-la na posição normal. Para consertar o desvio, é necessário aplicar uma força contrária e curvá-la para o lado oposto, ou seja, corrigir a vara realmente onde ela declinou. Ele fala assim, a teoria da curvatura da vara, né? A tese política educacional. Quanto mais se fala em democratização na escola, menos democracia ocorre efetivamente e vice-versa. É bem interessante isso aqui, mas não dá para a gente decorrer tudo porque realmente o tempo é curto.
Ele fala assim, Dermival Saviani, a vara está curvada para o lado da escola nova, com os seus propostos. Ela entende que está conseguindo corrigir esse desvio na curvatura. Nesse caso aqui, como eu disse, não teve muito sucesso a curvatura da vara, né? Agora vamos falar aqui para além da teoria da curvatura. Também é interessante isso aqui, né? É o terceiro tópico aqui do livro do Dermival Saviani. Nós já falamos rapidamente sobre a teoria da educação, curvatura da vara. E agora uma interessante que eu achei foi para além da curvatura, para além da teoria da curvatura da vara. Né? É interessante também, né? Ele fala assim, vou ler os tópicos que eu consegui fazer aqui. Realmente não vai dar realmente para terminar, porque tem muita coisa realmente sobre o Dermival Saviani, que eu achei muito interessante. É um autor realmente que a gente deve estudar mais a fundo. Realmente é gostoso de estudar, é gostoso de ver realmente, é gostoso de ter conhecimento realmente sobre o Dermival Saviani. Eu gostei realmente, confesso, mas sempre muito tempo para você discorrer tudo aquilo que ele realmente ele contribuiu para a sociedade brasileira, tanto na educação como realmente em termos de Brasil.